Vamos fazer a leitura do verso 12 ao 18. Assim diz a palavra do nosso Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças por poder ler tua palavra, prestar culto ao Senhor nessa noite. Podemos, ó Deus, estar reunidos para ouvir a tua voz pela pregação do Evangelho. Suplicamos pelo Espírito Santo que abra nossos corações, nossos ouvidos, para, Senhor, ouvir a tua voz, crer, obedecer, louvar ao seu nome. Pedimos a bênção do Senhor nessa noite, para que a tua palavra, ó Deus, possa ser viva em nós. No nome de Cristo Jesus oramos e pedimos. Amém. 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 Meus irmãos, nós estamos hoje, graças a Deus, no terceiro sermão dentro dessa série em Filipenses. E antes de nós entrarmos para esse texto especificamente, eu quero que a gente só fazer uma recordação do que a gente já viu do contexto da carta, como também do apóstolo Paulo, a situação do apóstolo Paulo. Nós temos que lembrar que o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta e ele está preso. Nós falamos muito nesses últimos domingos as cartas da prisão. Nós lemos até algumas delas. Essa carta Paulo escreve na sua prisão, muito possivelmente em Roma, a prisão que é narrada ali para a gente em Atos capítulo 28, quando ele é preso e passa desde Jerusalém, vai para Cesareia e depois ele vai para o último momento ali em Roma. E muitos dos comentaristas, historiadores, vai dizer que Paulo escreve essas 4 cartas, que são as cartas da prisão, que são Colossenses, Filipenses, Efésio e Filemon. Ele escreve nessa situação. Paulo escreve para aquela igreja de Filipos, igreja que ele plantou, ela foi iniciada lá em Atos 16, nós falamos isso no primeiro sermão, quando Paulo vai ali pregar por uma visão que ele teve do Senhor. Deus manda ele para Macedônia, ele passa então por Filipos, ele encontra ali primeiramente Lídia, junto com outras mulheres, ele prega o Evangelho, Deus abre o coração de Lídia, de sua família, depois Paulo é preso. Dessa prisão há a conversão do carcereiro e de sua família, e aquelas pessoas ali se juntam com Lídia e a família de Lídia e começa a primeira igreja em Filipos. Paulo foi aquele plantador, ele ficou ali algum tempo com esses irmãos, depois, quando a gente lê Atos, ele passa novamente em Filipos, só que agora ele está preso e os irmãos, preocupados com a vida de Paulo, mandam Epafrodito, para ter notícias do apóstolo Paulo e levar também uma oferta para o apóstolo Paulo, porque essa era uma igreja que participava ali do ministério apostólico. Então Paulo tem um propósito de escrever Filipenses, tanto para agradecer as ofertas enviadas, como também para dar um parecer da situação que ele está passando, porque ele foi preso. E os irmãos estavam ali preocupados com como o evangelho poderia estar caminhando, porque Paulo, que é um pregador, que é o maior apóstolo que nós temos, o maior missionário que nós temos, principalmente ali no primeiro século, se a gente pode dizer do mundo, foi o apóstolo Paulo. Os irmãos tiveram medo de como poderia caminhar o evangelho agora com a prisão de Paulo. Então Paulo vai escrever para dar um parecer da sua situação, mas também tem um propósito nessa carta de encorajar e admoestar esses irmãos também de Filipos a respeito de alguns problemas da igreja. Quando nós entrarmos do capítulo 2 ao 4, nós vamos ver ali vários problemas que há nessa igreja, que é uma igreja, como nós vimos anteriormente, uma igreja madura, uma igreja que está passando por
pelos momentos das tribulações firmes do Senhor, mas ali estava entrando algumas desavenças dentro deles, como também falsos mestres ali, né, do primeiro século, estavam entrando ali, querendo pregar um judaísmo para aquela igreja. O apóstolo Paulo vai tratar especificamente no capítulo 3. Então, esse é o contexto da carta de Paulo. E uma coisa que esse texto chama atenção esse texto para a gente deve levar a seguinte pergunta: como nós temos interpretado as situações difíceis da nossa vida? Esse texto vai nos levar a pensar nisso, especialmente porque a situação de Paulo é uma situação que ninguém de nós queria estar. Ele está preso. E muitas vezes nós estamos também em momentos difíceis na nossa vida. E pergunta para você hoje: como você interpreta isso? Como você interpreta as situações difíceis, as provações, as tribulações da sua vida? Você faz isso na perspectiva de Deus ou você faz isso na perspectiva humana? Você consegue perceber a mão divina de Deus, a mão da divina providência dele, por trás de todas as coisas, todas as situações de sua vida, guiando todas as coisas para o fim mais glorioso do que apenas sua própria realização pessoal? Isso é importante para nós, porque a gente muitas vezes vive a nossa vida como se o foco dela fosse nossa felicidade, como se o foco dela fosse a nossa realização, fosse a nossa alegria. E claro, Deus tem alegria para nós, mas o foco da vida, o alvo da vida não é nós mesmos. Só que muitas vezes nós ainda vivemos interpretando o mundo de Deus, interpretando a vida pensando em nós mesmos, na perspectiva humana. Este mundo, juntamente com todas as nossas vidas, estão dentro de uma história muito maior. Uma história que Deus é o autor dela, Deus é o escritor dessa história. E só podemos, de fato, nos alegrar verdadeiramente quando nós encarnarmos a nossa vida, vivermos a nossa vida dentro dessa história de Deus. E o apóstolo Paulo fez isso. O apóstolo Paulo compreendia isso. Ele está preso, mas ele sabe que a prisão dele tem um propósito muito maior. Ele está preso, mas ele escreve para os irmãos não lamentando as situações da vida dele. Aqui que é o único momento que ele vai falar dessa prisão dele. Ele não está aqui, meus irmãos, aconteceu isso. Ele não está triste, ele está feliz. Ele termina o versículo 18 dizendo: eu regozijo com tudo isso que está acontecendo. Paulo é um homem que, como outros livros, Romanos capítulo 5, Tiago, que sabe se alegrar em toda provação, em toda situação, porque ele sabe que toda a história da vida dele não diz respeito sobre quem ele é, mas diz respeito sobre Cristo, sobre o Evangelho de Deus, sobre essa história que é muito maior do que as nossas lutas, muito maior que as nossas necessidades, muito maior que a nossa própria vida. O Evangelho é a história do próprio Deus. Então, nesse texto, nós vamos hoje buscar responder essa pergunta, vendo essas questões aqui. A maneira correta de interpretar a nossa vida. O primeiro ponto que eu quero fazer os irmãos pensar comigo é a respeito da soberania de Deus orquestrando todas as coisas. Perceba comigo o versículo 2. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que essas coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Perceba, o apóstolo Paulo aqui está falando da prisão dele. Paulo é um homem que passa por diversas provações. Nós olhamos, quando nós lemos tanto Atos, como também, especialmente, nós pegamos o capítulo 10 de 2 Coríntios, Paulo vai contar de várias coisas que ele passou por causa de Cristo. Ele foi apedrejado, ele foi expulso de várias cidades, ele foi perseguido, ele é preso. Por quê? Não porque ele era um homem mau, não porque ele era um assassino, não porque ele era um ladrão, mas por causa de Cristo. É por causa do Evangelho que Paulo passa por todas essas coisas. No versículo 13, ele vai dizer que as cadeias em Cristo. Ele é um algemado em Cristo. Esse é o motivo da prisão dele. Mas Paulo olha com essas coisas, tendo uma perspectiva com aqueles irmãos de que, meus irmãos, eu quero trazer para vocês que você não se entristeça, eu quero cientificar-vos. Eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído. Paulo olha para todas essas coisas da vida dele, ele interpreta aquilo que passa na sua vida como a ordenação divina. Ele vê a mão de Deus sobre todas essas coisas. Ele percebe que, olha, isso tudo que tem acontecido na minha vida tem contribuído. Ele sabe que isso contribui para um propósito muito maior do que apenas a situação dele. E esse propósito é o progresso do Evangelho. O progresso do Evangelho é o motivo
propósito pelo qual Paulo passa todas essas coisas. É o motivo que ele vai preso. Ele entra em Roma, que era uma vontade dele. Quando a gente lê, ele fala que ele tinha vontade para ir para Roma. E Deus leva ele em Roma não como um missionário livre para pregar, mas leva ele como um preso. Ele entra em Roma como um preso. Mas o evangelho não estava preso. Porque ele entrou em Roma, e ele pregava o evangelho. Ele viu isso como um progresso do evangelho, a prisão dele. Paulo interpreta tudo entendendo que o evangelho cresce, até mesmo a despeito das situações que ele passa. Só um homem que consegue enxergar sua vida, entendendo ela dentro do plano de Deus, pode olhar para as piores situações mais difíceis, se alegrar e ver propósito nisso tudo. Porque ele parou de pensar na vida nas categorias humanas. O que é bom para mim? Mas o que é bom para o evangelho? A prisão contribui para o evangelho? Então isso é bom, meus irmãos. Eu quero que vocês saibam disso. O que aconteceu comigo tem contribuído. Será que nós conseguimos olhar para as situações das suas vidas difíceis e perceber como elas contribuem para o avanço do evangelho? Ou a gente tem focado em nós demais? Paulo percebe isso. O evangelho é o centro da vida de Paulo. Desde quando Paulo foi convertido a Cristo, o evangelho se tornou uma incumbência para a vida dele. Ele prega porque foi dada uma ordem a ele. E ai dele se não pregar o evangelho. Ele prega o evangelho por uma ordem, mas ele prega o evangelho porque ele sabe que é o poder de Deus para a salvação do homem. E o evangelho é Cristo. Nós lemos esse texto, quantas vezes Paulo fala de pregar Cristo. Cristo é o evangelho, é a mensagem de Cristo que é importante. E Paulo vive por causa dessa mensagem, e ele está disposto a morrer por causa dessa mensagem. Paulo tem em vista o progresso, então, da palavra. O evangelho estava progredindo, e ele falou, meus irmãos, não preocupe minha situação. Paulo aqui não está falando, ele não está ali dando situações da vida dele. Mas ele está feliz, e ele está ali dizendo por que o evangelho progride. Ele vai falar para esses irmãos. Ele vai dizer que há 3 motivos, 3 formas que o evangelho estava progredindo. A primeira delas, está no versículo do 13 ao 14, ele vai dizer: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Paulo, por causa da prisão dele, ele vai ser enviado para Roma, e ali, em Roma, essa guarda pretoriana é como se fosse a guarda imperial do imperador. Eram homens que viviam para o serviço e a proteção do imperador. Essa guarda ali ficava ali sempre em volta ali onde era o palácio de César. Para quê? Qualquer coisa que algum inimigo, qualquer pessoa que quisesse fazer alguma coisa, tinha um exército pronto para proteger a vida deles. É como se a gente tem hoje um exemplo aí de os presidentes, juízes, pessoas importantes, elas sempre têm seus seguranças ali que andam constantemente próximo deles. Eles não estão aí, eles não saem da rua para comprar um pão se não tiver alguém armado atrás dele. Só que o imperador, por ser um homem tão poderoso, ele tinha 9.000 soldados que faziam parte dessa guarda pretoriana. É muita gente. A prisão de Paulo colocou ele lá no centro de Roma. E o que aconteceu? Quando nós lemos lá em Atos 28, nós temos em vista que Paulo vai para Roma, ele aluga uma casa ali, e um soldado é colocado algemado a ele todos os dias. Só que esse soldado ele tem turno, como qualquer trabalhador. Então ele ficava ali. Os historiadores vão dizer que esse soldado passava 6 horas, passava um soldado, dava 6 horas nele, e a outro mudava a carga ali, era algemado a Paulo e ficava mais 6 horas. E assim ia acontecendo. Paulo sempre estava ali algemado com o homem. E esse momento que Paulo estava algemado, o evangelho estava preso. E Paulo pregava o evangelho. E ele anunciou o evangelho a toda a guarda pretoriana. É claro que a gente pode pensar que aqui pode ser um tipo de superlativo, né? Provavelmente Paulo não pregou aos 9.000 homens, mas a ideia é o quê? Quando ele prega o evangelho e as pessoas começam a ouvir, aqueles guardas, além de ouvir o evangelho, começam a ouvir que Paulo não está preso porque ele é uma pessoa ruim. Não porque ele matou, porque ele roubou, mas porque ele, por causa da religião dele, por causa de Cristo, esses mesmos homens começam a anunciar a outros. Aquele homem está preso por causa da religião dele, por causa de um Cristo que foi crucificado. Isso tudo gerava o quê? Curiosidade. Aqueles homens queriam saber o porquê. E o texto vai nos dizer que a guarda pretoriana toda ficou sabendo, ficou conhecida por causa do que Paulo foi preso. Por causa de Cristo. E quantas pessoas daqui não saíram convertidas?
Quando nós vamos ler lá o capítulo 4, versículo 22, nos é dito lá: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A casa de César aqui não quer dizer a família de César, mas eram os trabalhadores ali da casa de César. O evangelho cresceu de tal forma que, através das prisões de Paulo, pessoas dentro do governo romano estavam sendo convertidas. César tenta parar a pregação do evangelho, só que Deus coloca um pregador dentro do reino, dentro do império, no centro, no núcleo ali do império, e a palavra começa a crescer, ao ponto de que pessoas dentro da casa de César começam a converter. César, e provavelmente aqui muitos historiadores vão dizer que aqui é a época de Nero, que foi um dos piores, piores governantes, A maioria das tradições vão considerar que, quando o João está falando do anticristo, ele está citando Nero. E esse homem que perseguiu, matou cristão adoidado, Deus colocou ali no centro dele a pregação, pessoas convertendo dentro do Império Romano. Paulo vai dizer: olha, o evangelho tem crescido, a guarda pretoriana e todos os demais. Os demais aqui vai abranger, por quê? Tanto nós acabamos de ler aqui, bem provável que os cidadãos, outros servidores do imperador, por saber que a pregação de Paulo, esse homem que é preso por causa de Cristo, começa a ser conhecido. Eu sou da minha família, eu ouço desse homem, eu chego em casa ali e conto minha esposa, eu conto meus filhos, eu conto minha família, tem um homem lá preso, fica algemado um homem que fica falando de Cristo, ele fala de um homem que foi crucificado, um homem que através dele como encontra salvação, um que é o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Rei. E pessoas começam a crescer, a palavra de Deus começa a prosperar. E Paulo vê que a prisão dele contribui para isso também. Meus irmãos, a mensagem do evangelho não pode ser presa por nada nesse mundo. Quando nós olhamos para as nações aí que proíbem a igreja cristã, que proíbem a pregação do evangelho, são elas que têm mais crescido o evangelho. É onde que eles falam que não pode, que o evangelho cresce. Por quê? Porque não existe cadeia para o evangelho. Não existe nada que para o evangelho. E o apóstolo Paulo sabe disso. E ele vai pregando o evangelho com ousadia dentro do império. Nós temos uma frase antiga dentro da igreja que vai falar que o sangue dos mártires é sementeira da igreja. É quando o sangue dos mártires derramam que Deus usa disso para fazer o evangelho crescer. E é isso que acontece. Paulo está preso. Um homem que é opositor do evangelho, que é o rei, que é o imperador. Paulo está preso por causa de Cristo. Paulo vai morrer depois. Esse mesmo imperador vai mandar matar Paulo, que a história de Paulo é essa, ele perde a cabeça, mas o evangelho não para. Isso não leva Paulo a desanimar, porque ele está vendo como isso tudo, a prisão dele contribui. Ele vai dizer que ele é um proclamador em algemas, em cadeias. Paulo anuncia a palavra de Deus. Ele vê que essas coisas fazem que o evangelho progride. Um outro ponto que Paulo fala que o evangelho também estava progredindo no versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Lá em Roma, já tinha uma igreja que não foi o apóstolo Paulo que plantou ela, que começou ela. Bem provável que aquela igreja começou no dia dos Pentecostes, porque tinha gente de todas as nações ali, de Roma inclusive, que ouviram o evangelho, creram no evangelho pregado pelos apóstolos e foram para Roma ali servir a Cristo. E Paulo está dizendo, olha, os irmãos começaram a ser estimulados, encorajados por causa do meu testemunho. Aqueles irmãos que vinham Paulo preso, falaram assim, não, esse homem está preso por causa de Cristo. Isso ali foi uma dinamite no coração deles para que eles continuassem então pregando o evangelho. Isso não desanimou eles. A gente poderia pensar, nossa, Paulo está preso, por causa dessa mensagem. Eles podiam pensar duas coisas. Será que essa mensagem é verdadeira? Como um homem que fala tanto de Jesus, do Salvador, do Senhor, é preso, tanta coisa ruim que acontece na vida dele. Isso poderia ser um motivo de desencorajar as pessoas. Eu sofrer por um Cristo que constantemente eu estou passando prisões, perseguições por causa disso, eu não. Ou então, você pensa tanto na sua vida, na sua autopreservação, que você também deixa de lado a proclamação. Mas não foi isso que aconteceu. Deus usou da vida do apóstolo Paulo para que mais pessoas, mais irmãos fossem encorajados
na pregação. Muitos irmãos, a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Corajou eles pregar o Evangelho de Cristo com ousadia. Por quê? Porque eles viam a vida do apóstolo Paulo, que foi fiel. Ele era fiel. Paulo não deixou de lado quando a situação apertou para ele. Paulo podia muito abandonar, falar assim, não. Porque a prisão dele era meramente com a de Cristo. Totalmente, meramente no sentido que não era por outra coisa. A qualquer momento que ele falasse, olha, eu vou pregar mais Cristo. Não, ele era liberado. Porque era isso que acontecia na época romana. Os romanos tinham sua própria adoração ao César. O que você precisava fazer para César te liberar, você não ser perseguido? Era muito fácil. Você não precisava em si abandonar sua religião. Era só você fazer um ritual religioso lá, confessando que César era seu Senhor. Só que os cristãos não faziam isso. Eles continuavam firmes proclamando o Evangelho. Quando a gente estuda a história da igreja, você vai... Quantos cristãos vão para fogueira? Quantos cristãos passam por boca do leão porque não negam a Cristo? Isso encorajou esses irmãos. E o testemunho do Evangelho cresceu. A gente pode pensar em outra aplicação aqui, que foi por causa da prisão do apóstolo Paulo que hoje em dia nós temos essas cartas na Escritura, inspiradas por Deus. Se Paulo não tivesse preso, nós não teríamos hoje a carta de Filipenses para ler ela, para estudar, a carta de Filemão, a carta de Colossenses. Então Deus cumpriu o propósito dele de levar seu apóstolo à prisão para que agora também nós fôssemos edificados pelo escrito apostólico de Paulo. Essa carta chegou a nós hoje, isso é uma bênção de Deus. E tudo isso por conta do quê? Das tribulações do apóstolo. Pessoas sendo encorajadas, pessoas sendo salvas, o nome de Cristo sendo anunciado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer em versículo 15: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja. Desses irmãos então que começaram a proclamar o Evangelho, havia um grupo que proclamava por amor, por boa vontade. Versículo 15. Alguns faziam por quê? Por boa vontade, por amor, sabendo a missão do apóstolo Paulo. Eles proclamavam o Evangelho sabendo que Paulo foi chamado para ser um apóstolo de Cristo. A prisão dele não era em vergonha para o Evangelho, mas é porque ele era um apóstolo que foi chamado para sofrer por causa de Cristo. Mas também outros começaram a levantar, proclamando Cristo por inveja e porfia. O sentimento desses homens não era um sentimento correto, não era uma motivação correta. Paulo vai dizer no versículo 17, eles pregam Cristo por discórdia. Eles pregam Cristo insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. A gente não sabe especificamente o que estava acontecendo. Mas o que muitos comentaristas aqui vão dizer é o seguinte, olha, aquela igreja ali tinha seus líderes, tinha seus pregadores, que pode ser que tinha diminuído um pouco a pregação do Evangelho. Ele já tinha sua fama, só que na hora que ele viu que o apóstolo Paulo chegou preso e estava pregando o Evangelho, aqueles homens encheram de orgulho e de inveja de Paulo. E começaram a pregar Cristo, pregar mais Cristo ainda, mas não com uma motivação correta, de fazer o nome de Deus conhecido, mas para surfar na onda, para fazer... Não, eu não posso perder a minha fama para o apóstolo Paulo, esse homem está preso. Não. Então esses homens começam a pregar Cristo para tentar ali comparar a fama deles com o apóstolo. Eles pregam uma maneira que o apóstolo Paulo vai dizer do quê? Como se isso pudesse suscitar tribulação, mais perseguição para o apóstolo. Para que César então visse todas essas coisas e pensasse, nessa mensagem só está proliferando, vamos matar esse homem logo. Porque muitas das vezes homens invejosos, o que eles querem não é de fato fazer o nome de Cristo conhecido. Eles não têm a motivação da glória de Deus. Não, a motivação deles é totalmente humana. Eles pregam o Evangelho por sua fama, eles pregam o Evangelho porque eles percebem que essa mensagem traz benefícios para a vida deles. O apóstolo Paulo nos diz isso, Jesus nos diz isso. Quantas pessoas que pregam, mas eles querem, na verdade, abusar das ovelhas. Eles querem se enriquecer por causa do Evangelho. Eles pensam na sua própria glória. Era assim que os judaizantes lá em Gálatas faziam. Eles pregavam o Evangelho,
Mas por que eles colocavam circuncisão? Porque eles não queriam perder ali a fama deles no meio dos judeus. E vários outros até hoje continuam pregando a Cristo por motivação errada, por inveja. Um sentimento, uma postura totalmente contrária ao Evangelho, totalmente contrária à vida cristã. Olha comigo aí no versículo, capítulo 2, versículo 3. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é o sentimento cristão. Essa é a postura cristã. Mas esses homens tinham outra. O que eles estão se preocupando é o quê? A sua própria fama. Eles querem, na verdade, suscitar tribulação às cadeias de Paulo. Eles querem como se a pregação deles possa cada dia mais atrapalhar de fato a vida de Paulo. Mas Paulo não se preocupa com ele. Paulo pensa em si mesmo. Não, meus irmãos, Paulo não está nem aí para isso. Ele não está nem aí para se tem pessoa que não goste dele, tem pessoas ali pregando para que ele possa sofrer mais, ele não está nem ligando para essas coisas. Porque Paulo não pensa nas categorias humanas. Paulo não vive essa vida pensando que é a vida dele que é a coisa mais importante. O foco de Paulo é o Evangelho. Porque perceba comigo, a pregação desses homens é o quê? Versículo 15. Proclamam a Cristo. Versículo 17. Pregam a Cristo. Versículo 18. Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Paulo está dizendo o seguinte, meus irmãos, esses homens aí, eu sei da motivação deles. Eles estão pregando não porque eles amam a glória de Deus, não porque eles querem ver o nome de Cristo conhecido, não que eles querem ver pessoas convertendo, o Império Romano se curvando a Cristo, não é nada disso. Eles pensam somente nos interesses deles. Mas o importante é que eles estão pregando Cristo. E é isso que importa, o nome de Cristo. Esse texto aqui é um dos textos mais distorcidos quando uma pessoa quer usar para justificar falsas igrejas. Você vai dizer, não, independente se várias igrejas estão pregando, o que importa é pregar Cristo. Meus irmãos, não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Paulo aqui não está dizendo da doutrina, da teologia desses homens, mas da motivação desses homens. Esses homens aqui, diferentemente, por exemplo, lá em Gálatas 1, que Paulo vai falar que é anátema qualquer pessoa que distorce a mensagem do Evangelho, esses homens aqui não estão distorcendo a mensagem do Evangelho, não. Eles estão pregando a Jesus. Eles estão pregando a salvação por Jesus. E por isso que Paulo fala, olha, por mais que a motivação deles seja errada, e Deus vai julgar essas motivações. No grande dia do juízo, esses homens são aqueles que vão ouvir do Senhor, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Mas por mais que esses homens sofrerão isso no juízo, o que eles estão fazendo agora é pregar Cristo, a doutrina de Cristo. Um senhor conta o seguinte, que uma vez, numa faculdade lá na Pensilvânia, um professor de história, ele pegou um texto, uma pregação do Jonathan Edwards, que se chama Pecadores na Mão de um Deus Irado. É um sermão assim, muito conhecido no mundo todo. Um sermão que Deus usou muito para conversão. E esse homem pegou esse sermão, né, do Jonathan Edwards, e começou a ler na turma dele, de aula, para, tipo assim, mostrar como os puritanos da Nova Inglaterra eram homens duros, homens difíceis, homens trogloditas. Olha as palavras que esses homens usam. E ele leu aquele sermão ali para aquela sala de aula. E naquela sala de aula, pelo menos, esse homem conta que pelo menos uma pessoa lá foi convertida ao ouvir esse sermão. Pecadores na mão de um Deus irado. Pensa comigo. Aquele professor ali era um ateu, ele estava fazendo isso para ridicularizar Cristo. O propósito dele não era nenhuma motivação correta. Ele não estava lendo aquele sermão porque ele queria a conversão. Mas Deus usou da palavra dele, do evangelho anunciado pela boca daquele ímpio, para salvar pecadores naquela sala. E é isso que Deus faz. Esses homens aqui com várias motivações contrárias, erradas, Deus estava usando o dia deles para que Cristo fosse mais proclamado. Quantas pessoas dentro dessas igrejas falsas, que aquele pregador ali, que é um ministro de Satanás, que se veste de luz, ao ler o evangelho, ao falar alguma coisa de Cristo,
pessoas ali dentro daquelas igrejas falsas são convertidas verdadeiramente. Isso por causa da sinceridade daqueles homens? De maneira nenhuma. Mas por causa de Cristo, por causa da palavra de Deus, porque Deus é o que converte os homens. É o Evangelho, quando anunciado pela boca do pior dos homens, ele tem poder para salvar. Ao ponto de Deus usar até nós mesmos. Nós somos falhos, Deus usa o nosso testemunho. Então Paulo, ele tem visto que a glória de Cristo, o Evangelho sendo anunciado, é isso que é o foco para Paulo. Ele vê que, olha, independente, de qualquer modo, por pretexto ou por verdade, também com isso me regozijo. Sempre me regozijarei. Paulo consegue olhar para essa situação toda e falar assim, eu estou alegre em Deus. A palavra regozijar é se alegrar. E nós falamos no início, alegrar é uma palavra que Paulo vai usar aqui 16 vezes. Nós falamos que essa carta poderia ser dita, e muitos têm dito, que é a carta da alegria. Paulo se alegra porque o nome de Cristo está sendo anunciado. Esses homens são hipócritas. E Deus lidará com os hipócritas. Os que pregam a Cristo insinceramente. Um ministro fiel de Deus tem que pregar fielmente ao Senhor. Ele deve ser fiel a Cristo e fiel à palavra. Ele deve ser fiel à glória de Deus. É o que deve motivar nós a anunciarmos o Evangelho. É a glória do próprio Deus. E devemos ser fiéis à palavra do próprio Deus. Mas o que nós temos aqui, o apóstolo Paulo olhando para essa situação, ele fala, eu me regozijo, eu me alegro. Paulo só consegue se alegrar, meus irmãos, porque ele encara a sua vida dentro da perspectiva de Deus, dentro da história de Deus. É impossível nós termos alegria fora, se não enxergarmos a nossa vida, tendo por alto a grande história por trás dela toda. Nós estamos num teatro. E esse teatro é o teatro da glória de Deus. Nesse teatro, a história não é sobre nós, é sobre Cristo. E Deus usa-nos como personagens, atores, para encenar dentro desse grande teatro. A nossa vida só de fato encontra propósito e significado quando nós olhamos para ela com essa perspectiva. Se eu olho para as situações que me cercam na perspectiva humana, você não consegue se regozijar numa cadeia. Você fica doido quando os problemas vêm. Por quê? Você está só olhando como se tudo resumisse na sua felicidade. Tudo tivesse que girar para a sua vontade. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, olhamos para a nossa vida, entendendo que ela está dentro de um plano muito maior, e esse plano é a glória, a fama de Jesus, eu consigo olhar das piores situações e se alegrar do Senhor. Eu consigo viver melhor, porque eu não preciso ficar ansioso, preocupado, atribulado com qualquer situaçãozinha difícil que passa na minha vida. Eu consigo compreender que, por mais que eu não entenda tudo que me cerca, Deus faz todas as coisas cooperar para a sua glória, cooperar para o avanço do Evangelho. Até meu sofrimento, ele está dentro desse plano de Deus. O apóstolo Paulo entende isso. O apóstolo Pedro também vai nos dizer, lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 ao 16, depois 19. Olha o que Pedro diz. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes,
glorifique a Deus com esse nome. Versículo 19. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Meus irmãos, as nossas provações, as nossas coisas, as dificuldades que vêm destinadas a nos provar, nós não devemos se acometer a um medo grandioso por causa disso. Porque isso é Deus nos tornando mais bem-aventurados. É uma bênção sofrer pelo nome de Cristo. É uma bênção sofrer como cristão. E nós devemos glorificar a Deus em todo sofrimento da nossa vida. E diante do sofrimento, sofrendo segundo a vontade de Deus, nós devemos, então, o apóstolo Pedro vai dizer, encomendar nossas almas ao Senhor. Encomendar nossas almas como um sacrifício a Deus. E praticar o bem. Paulo está praticando o bem. A prisão dele não impediu ele de pregar o evangelho. Ele poderia falar assim, agora eu estou preso aqui, agora não dá para fazer mais nada, não. Quando eu estava solto era mais fácil pregar, mas agora eu estou preso, estou limitado. Mas não, ele viu isso como uma situação de Deus, para que o evangelho pudesse crescer. E foi o que aconteceu. E ele diz, nisso me regozijo. É nisso que está a alegria do apóstolo Paulo. O próprio Senhor Jesus nos disse que, por causa do nome dele, sofreríamos perseguições, dificuldades. Mas uma certeza que nós temos é que Cristo venceu todas as coisas. Cristo venceu. E nele nós somos mais que vencedores. Nele nosso sofrimento não é em vão. Todas as coisas contribuem para o nosso bem, como o apóstolo Paulo vai dizer. Meus irmãos, algumas aplicações para nossas vidas. A primeira delas é que o progresso do evangelho deve ser a nossa alegria. Nós devemos se alegrar, especialmente quando o evangelho avança. É nisso que de fato deve estar a nossa verdadeira alegria. Porque é isso que vai transpassar a eternidade. Tudo que a gente conquistar nesse mundo, tudo que a gente adquirir, tudo que nós tivermos aqui, quando nós morrermos, vai ficar aqui, nada vai passar. O dinheiro, nossas posses, nossas famílias, em si nada vai para a eternidade. Quando nós morremos, finda tudo. Mas o Evangelho, ele vai para todo sempre. Nós lemos lá em Apocalipse 5, que naquele grande dia terá pessoas de várias tribos, nações, raças, glorificando o nome de Deus. Lá vão ter pessoas que Deus nos deu a oportunidade de ganhá-las para o Senhor. E isso vai para toda a eternidade. Então é isso que deve trazer alegria para nós. O progresso do Evangelho. A nossa vida está dentro desse plano de Deus. E nós devemos viver em conformidade disso. A nossa alegria deve ser com Cristo, com o nome dele sendo conhecido, para a glória de Deus sendo manifestada, para o reino dele vindo. É para isso que nós devemos viver. É para isso que nós devemos morrer. E se nós colocamos nossa alegria nessas coisas, nós conseguimos passar pelas situações mais diversas da nossa vida de maneira muito melhor. Por quê? O seu alvo é outro. O seu alvo é a glória de Deus. A sua alegria é o nome de Cristo, é o progresso do Evangelho. Meus irmãos, se a nossa alegria está em outra coisa, que Deus a frustre. Que Deus tire essas coisas de nós, para que nós possamos entender a nossa vida dentro desse plano. A pior coisa que tem é nossa alegria não estar alinhada com a alegria do Senhor. Por quê? Porque quando não está alinhado com a alegria do Senhor, nós não vivemos a vida como deveríamos viver. Nós nos autopreservamos, nós não fazemos o que deveríamos fazer, nós sofremos de maneira desregulada. Por quê? Porque nossa alegria está no lugar errado. E isso é o quê? Uma idolatria. Quando eu não coloco Deus e seu plano, a sua história, o Cristo como centro da minha alegria, você faz outra coisa. Isso se torna um ídolo na sua vida. E você vive por causa disso. E você não vai poder dizer como Paulo,
também me regozijo, sempre me regozijarei. Só podemos dizer isso quando Cristo e a sua glória é o centro de nossas vidas. É assim que de fato viveremos a alegria plena. Uma segunda aplicação. Meu irmão, Deus está governando a história. É as mãos de Deus que estão sobre todas as coisas. Um homem chamado William Cooper, ele vai dizer: por trás de cada providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente de Deus. A cada providência de Deus, por mais difícil que ela seja, para que nós passemos por ela, Deus não está ausente dela. Há um sorriso de Deus por trás dela. A face dele está lá. E ele vai fazer cada dificuldade, cada provação, cada situação que nós passamos, por mais difícil que seja, ele vai fazer que isso coopere para o nosso bem. Porque todas as coisas contribuem, cooperam, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Não só algumas, não só as coisas boas, mas tudo na nossa vida. O Senhor faz que concorra para o propósito dele. Meus irmãos, a história está nas mãos do Senhor. As nossas vidas pertencem ao Senhor. É Ele que governa todas as coisas. Então nós podemos olhar para tudo que acontece a nós, entendendo que a mão de Deus não deixou de governar. Ele não deixou de estar ali sustentando tudo. E podemos saber que, por mais que nós não entendamos o que nós passamos, as dificuldades, porque nem tudo a gente vai entender, nós podemos saber que Deus nos dará graça, vitória, e um dia nós veremos a Ele, nós estaremos com Ele. Um dia Ele enxugará toda lágrima. Um dia não haverá mais nenhuma dessas provações que nós passamos nessa vida, porque nós estaremos com Ele. Então que nós venhamos olhar para a vida do apóstolo Paulo e ver também a mão do Senhor. Porque essa mão agora não está somente na vida do apóstolo Paulo, está sobre toda a igreja de Cristo. Deus está governando todas as coisas. Nós estamos passando por um momento de pandemia. Um momento muito difícil para o mundo. Muito difícil para nossas vidas. Mas, meus irmãos, as mãos do Senhor estão atrás dessas coisas todas. Deus está governando todas as coisas. E saiba que o Evangelho não está preso por causa dessa pandemia. Quantas pessoas devem estar conhecendo o Evangelho nesse momento? E não somente isso. Esse momento deve nos levar, como os irmãos que foram encorajados, a também pregar o Evangelho dentro das nossas limitações. Ah, mas eu não posso ir na rua, eu não posso encontrar com outras pessoas. Meus irmãos, nós temos 1 milhão de recursos. Você tem um WhatsApp, você tem seu telefone para ligar para alguém. Use desses recursos. Não ache que essas coisas vão te impedir de anunciar o Evangelho. Esse momento é um momento propício. Por quê? Por mais que nós podemos dizer que nós estamos presos, né, dentro de casa, que é totalmente diferente do contexto do apóstolo Paulo, o Evangelho não está preso. O Evangelho não se prende. O Evangelho não é abafado. E um terceiro ponto. Meus irmãos, nós precisamos entender a importância de testemunhar de Cristo com a motivação correta. Nós temos que testemunhar de Cristo como alvo, como propósito à glória de Deus. Esse é o propósito daqueles que testemunham a Cristo por amor, de boa vontade. Não devemos querer proclamar Cristo para que nós venhamos ser conhecidos. Não para que as pessoas saibam quem eu sou. Para que o meu nome. Nós vivemos na época de internet. Quantas pessoas têm proclamado Cristo por motivações carnais? Porque isso traz fama para eles. As pessoas começam a notá-los, eles se tornam importantes. Pessoas que querem 15 minutos de fama. Meus irmãos, o testemunho nosso deve ser um testemunho motivado corretamente, como esses irmãos tiveram. Eles testemunhavam por causa do amor a Cristo, ao reino, o amor ao apóstolo Paulo.
E nós devemos olhar para o Senhor e testemunhar como alvo a glória dele. Se ninguém nunca vai te conhecer, não importa. Meus irmãos, nada disso importa quando nós proclamamos Cristo. Por quê? Porque é o nome dele que deve crescer e não o nosso. O nosso deve diminuir. Quantas pessoas hoje em dia fazem de tudo para fazer o nome dele conhecido? Ele escreve um texto, ele posta o texto, ele coloca o nome dele assinado o texto. Para que isso? O nome de Cristo que é importante ser conhecido. É a glória de Deus que é o propósito maior de nossas vidas. Porque é para isso que nós existimos. A nossa vida deve ser vivida de acordo com essa perspectiva. Porque Deus não te criou para viver sua vida de qualquer forma. Deus quer que nós vivamos nossa vida da maneira que Ele nos ensina. Da maneira dEle. Precisamos viver a nossa vida entendendo que nós estamos dentro do teatro dEle. Da história dEle. E essa história só tem uma pessoa que vai ser glorificada. Só uma pessoa que é exaltada. Só uma pessoa que é honrada. É o Senhor Jesus. Não há outro homem. Não há outro nome. Meus irmãos, nós podemos muitas vezes se encontrar contrário àquilo tudo que eu falei hoje. Vivendo a nossa perspectiva, sofrendo enserbardamente porque nossa alegria não está em Cristo. Mas o que tem para nós hoje, para que pode mudar tudo isso, é o próprio Senhor Jesus. Porque Cristo não considerou a sua própria vida como algo que deveria se apegar. O apóstolo Paulo vai dizer isso no capítulo 2. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se tornou pobre, miserável, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Para que nossos pecados de autopreservação, de egoísmo, de idolatria, pudessem ser perdoados. E o Senhor nos chama hoje a se arrepender desses pecados. E a viver a vida na perspectiva dele. A viver esse mundo com um propósito muito melhor, muito maior, que é o propósito de Cristo, o progresso do Evangelho. Que nossas almas, nós possamos arrepender e buscar viver a vida da maneira de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Ti, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor, aplique a nossos corações e nos ensine a viver, Senhor Deus, para a Tua glória. Nos ensina, Senhor Deus, olhar para todas as coisas que nos cercam e perceber não a nossa própria felicidade, mas o progresso do Evangelho. Nos ajuda, Senhor Deus, a se alegrar com o avanço do Evangelho, o avanço do Seu reino, com a pregação de Cristo, com o Seu nome ser conhecido e não o nosso. Ajuda-nos, ó Deus, a pensar, a viver segundo a Tua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos conduza. Livra nosso coração, ó Deus, de ter motivações egoístas, motivações, ó Deus, invejosas, e nos conduza a cada dia mais a anunciar Cristo por amor, de boa vontade, para a glória do Seu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento de leitura e meditação da Sua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém.